E teve o privilégio de ouvir a dona Flávia, né? Ela sempre aceita o convite de entrar nessa barca com a gente, né, dona Flávia? E, então, recapitulando bem rapidinho, para a gente não se estender, nós estamos vendo os atributos de Deus, aquelas qualidades que são só de Deus e que não adianta a gente querer ter, porque Ele não resolveu compartilhar, e aquelas que são de Deus e que Ele quer que a gente tenha também, certo? Então a gente já viu que somente Deus é infinito, incompreensível, autoexistente, autossuficiente, eterno e, hoje ela vai falar, imutável. E a gente viu que Deus é e quer que a gente seja santo, amoroso, bom, justo, misericordioso e hoje a dona Flávia vai falar sobre gracioso. Se você perdeu esses, né? A gente está providenciando os vídeos de todos esses encontros e daqui a pouco vai estar no YouTube da igreja, tá bom? Para ficar para a posteridade, para ficar registrado lá. Um dia você quer lavar a louça, não sabe o que assistir, você põe lá e vai relembrando. Acho que a gente sempre aprende diferente da palavra de Deus quando a gente às vezes lê as mesmas passagens, porque ela é viva, né? E ela fala de acordo com a necessidade do coração daquele dia, né? Então vamos orar? Senhor, eu te louvo por essa oportunidade, pelo privilégio que temos de ter a tua palavra tão rica, tão viva e tão necessária para transformar o nosso coração e para nos ajudar nessa caminhada até a eternidade. Obrigada, Senhor. Peço que o Senhor conduza a dona Flávia, dê a ela direção, sabedoria, para que ela tome as escolhas certas e fale para nós aquilo que veio do teu coração. Acalma o nosso coração, Senhor, para que possamos te ouvir. No nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Vou descer para isso aqui. Bem, é motivo de muita alegria, né? Estar aqui na casa de Deus, estar com vocês. E então nós vamos aprender hoje sobre Deus imutável. Como a Lu já falou, só Ele é imutável. Ele não compartilha com a gente. E Ele não está sujeito a mudar. Deus, Ele permanece, Ele é constante, Ele garante a certeza e fidelidade das suas promessas. Ele não muda em suas ações e natureza. Nós vamos citar vários versículos. E a nossa irmã, a Lu, ela me apoiou e eu agradeço muito, né? Ela preparou os versículos, então ela vai distribuir para vocês, vai fazer esse favor e vocês podem levar para a casa de vocês. À medida que eu for falando, eu vou falar a ideia principal de cada versículo. E na casa de vocês, vocês vão poder, quando tiver uma oportunidade, relembrar. E então, nós começamos, antes de passarmos mesmo diretamente para os versículos, eu gostaria de dizer para vocês que quando eu comecei a preparar o estudo, eu me lembrei de uma foto de família, e eu então trouxe essa foto para vocês. Eu vou mostrar para vocês essa foto, porque a foto, ela fala, ela remete para o nosso tema. Tecnologia, gente. Surpresa, a foto. Então, essa foto tem uma data aqui que é de 1951. Mas eu acho que é 53, não é 51. Por quê? Porque eu estou nessa foto. E pela minha idade ali, eu era mais do que 3 anos, né? Então, bem, essa foto, ela registra bodas de ouro dos meus avós paternos. Eles estão aqui, todo esse pessoal que não dá para vocês verem, mas depois, se vocês quiserem, podem ver de perto. Todo esse pessoal é da minha família naquela época. Imagina hoje como que deve ser, né? Uma família imensa.
Então, o que essa foto me faz associar com o tema de Deus imutável? Por quê? Desse lado aqui, desse lado direito, não aparece na foto, mas tem uma rocha. E se nós olharmos para Deuteronômio 32:4, quem pegou, vai ver que é um cântico de Moisés, e quando Moisés apresenta a Deus, ele fala, eis a rocha. A rocha não aparece aqui, mas eu sei que ela existe, porque eu cresci vendo essa rocha. E a rocha existe até hoje, porque aqui é uma pequena chácara que era do meu avô, mas hoje continua na família. Então a rocha é uma pedra imensa que tem lá, e por cima jorra água, forma uma cachoeira. A rocha existe, a pedra é imensa e ela permanece. O que fala de Deus no nosso livro? Deus, ele não está sujeito a mudar, a rocha não mudou, é permanente, é constante, garante a certeza de fidelidade nas suas promessas, Deus, né? Mas a rocha cumpre o trabalho dela até hoje lá. Ela não muda, Deus não muda em suas ações e naturezas. Então, a rocha está lá, até hoje. E o que acontece com ela? Ela acabou dando nome ao bairro. A cidade é aqui, Itamonte, bem pertinho, sul de Minas. E o bairro, então, é uma cachoeira, né? A água cai por cima da pedra. E aquela cachoeira dá um nome ao lugar. Então, se alguém quiser ir nessa chácara ou em alguma casa lá na cachoeira, tem que pegar o caminho da cachoeira. Não adianta pegar outro caminho, porque não vai chegar aqui. Não vai chegar na cachoeira. Então, veja bem, a rocha, ela permanece, ela está firme, ela não oscila, ela não muda, e ela dá nome ao lugar. E ela leva alguém no lugar. Assim é o nosso Deus, imutável, desde sempre, desde a criação do mundo, e será sempre, e ele dá a direção para nós. Qual é o nosso alvo? A vida eterna, o lar celestial, não é isso? Nós aprendemos, estudamos a Bíblia, queremos aprender por causa do que Jesus fez na nossa vida. Houve uma mudança tão grande na gente e a gente não ficou do jeito que era. Lembra cada uma de vocês, e eu também, porque eu me incluo, como que eu era antes de Jesus? Quais são os hábitos que eu tinha? Quanta coisa ele me libertou, não é mesmo? A minha vida mudou e eu fui aprendendo, indo na igreja, lendo a palavra e a convivência com a família na fé. Então eu mudei. Deus não muda, certo? E o que acontece? A gente, graças a Deus, que nós mudamos e Deus não muda. Ele libertou a gente do nosso pecado e nós estamos em constante transformação. Esses estudos que nós temos feito, ele tem falado muito forte comigo, porque quase todos eles falam de santificação. A santificação é uma coisa que a gente tem que ter para atingir o alvo, e nós temos que nos esforçar, nós temos que saber que nós somos pecadores e falhos e que nós precisamos parecer com Jesus, precisa ter mudança na nossa vida. Então, em Cristo,
é uma bênção, a mutuabilidade que há em nós. Mutabilidade. Obrigada, Lu. Então, ainda bem que nós mudamos, não é mesmo? Temos que crescer em santificação. Então, o Salmo 18:31 diz: pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão nosso Deus? Está vendo Deus comparado no Velho Testamento com rocha, rochedo, com pedra? O Antigo e o Novo Testamento citam Deus como rocha. Mateus 7:24-27, Jesus instrui a construir na rocha. Ele ensina os discípulos. E nos ensina na palavra dele, no livro de Mateus 5, está lá as bem-aventuranças e depois vem o construir na rocha. Não é para a gente construir uma casa na rocha, é para nós construirmos a casa da nossa fé na rocha que é Jesus. Dá para a gente entender assim? Jesus é a rocha firme que não abala, que não se abala. E a nossa vida espiritual é a nossa casa espiritual. Nós a construímos em Cristo, na palavra, em santidade. Está vendo como as coisas vão se encaixando, né? Malaquias 3:6 diz: eu sou o Senhor, eu não mudo. Hebreus 13:8, Jesus é o mesmo, ontem, hoje e será sempre. Tiago 1:17, não há variação de sombra ou mudança. Ele é a rocha da minha salvação, que permanece. Seu caráter permanece fixo, seus planos permanecem estáveis, suas promessas permanecem firmes. Ponto de referência espiritual para determinar o caminho que leva ao lar celestial. Não foi isso que eu falei? Que a cachoeira leva para a cachoeira, o caminho da cachoeira leva para aquele bairro. Para irmos para o lar celestial, nós temos que seguir a rocha que é Jesus. E buscar o caminho de santificação. Nosso pecado é perdoado e a nossa vida é transformada. Não existe de pecado perdoado, mas a vida continua a mesma, entendeu? Perdoa o alvo, a finalidade é libertação, pureza de vida e vida transformada, de mudança em nós. E Jesus é quem vai nos levar para esse caminho estreito que leva ao lar celestial. A imutabilidade de Deus traz segurança, conforto para nós. Por quê? O Deus que era lá no início, na criação do mundo, é o mesmo Deus que é hoje. E o Deus que é hoje é o Deus que há de vir. E o Deus que há de vir é o Deus que era no início, percebe? Assim? Deus do início, Deus hoje, Deus que vem, é o mesmo Deus do início, não muda. Os atributos, conhecimento, fidelidade, glória, santidade de Deus não aumentam e nem diminuem. São imutavelmente infinitos ao máximo e para sempre. Assim é o Deus imutável.
A Escritura é a palavra de Deus, portanto, cremos nas suas imutáveis verdades. O que a Bíblia declara que é pecado, o que declara que é bom, sempre será bom. Toda a promessa se cumpriu e se cumprirá. Seu amor sempre será direcionado a nós. Romanos 8, 38, 39 nos diz: nada poderá nos separar do amor de Deus, a rocha da nossa salvação, sobre a qual a casa da nossa fé está edificada. Também já falei sobre isso, não é? Bom, ainda bem que nós somos criaturas mutáveis, né? Mutáveis. E também, agora não está no livro eu que vou incluir, tá bom? Essa minha fala agora. Eu convido vocês, na casa de vocês, procurar o devocional diário, o presente diário, e ler a meditação do dia 6 de março. Eu acho que ilustra muito bem a nossa mutabilidade que há em nós. Nesse dia, a meditação fala sobre Moisés. Moisés, quando houve aquele problema lá com o egípcio, lá no Egito, ele saiu fugido, né? E ele foi parar lá na terra de Midian e acabou casando com a filha de Jetro, e lá ele ficou como que fugitivo, como que escondido, né? E ele pensou: eu vou ser agora pastor de ovelha, né? Pastor de rebanho, e não vou mais sair daqui até morrer, eu estou aqui. Esse era o plano dele, é o que diz lá. Mas o que Deus fez com ele? Deus apareceu para ele numa sarça ardente. E dali, quando Deus se mostra e se torna real para ele, a vida dele foi transformada. Ele, de uma pessoa que queria o anonimato, ele se tornou o libertador de uma nação. Olha a mudança que Deus faz quando entra na vida de uma pessoa, na vida do Moisés, na minha vida, na sua. Nós passamos a ser outra, passamos a ser úteis, né? Instrumento de bênção, vaso de bênção. Então Moisés se tornou o libertador de uma nação imensa, né? E o libertador da nossa vida é Jesus. Então, olha o que Deus ofereceu, a semelhança, né? O patamar que Deus colocou Moisés como libertador, Jesus libertador, né? Então, tipificando. E então é maravilhoso quando Jesus entra na nossa vida, e nós, do jeito que nós somos, nós nos colocamos à disposição, mesmo com tanto defeito, e nós podemos ser transformados, porque Jesus é poderoso, né? É Ele que tem todo o poder. Então, olha, 6 de março, viu, que fala sobre Moisés. Nós estamos em constantes transformações, desde o nascimento até o falecimento. Intelecto se expande, se contrai, circunstâncias mudam. Uma hora nós estamos, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. No dia seguinte, logo crucificam. Nós, quando mudamos por nossa conta, aí não é uma mudança boa. Mas quando mudamos, porque o Senhor Deus imutável, Ele muda quando o imutável muda o coração
do mutável, um coração pecador, faz toda a diferença, faz a purificação. Então, a nossa esperança repousa, como eu já falei, na santificação, está no fato de que eu posso mudar. O evangelho da graça pode mudar o coração do pecador e essa mudança torna-se gloriosamente possível para a glória de Deus. O imutável faz o coração de pedra do mutável em coração de carne, transformando o desejo de gloriar a si próprio em desejo de gloriar somente a Deus, infinitamente imutável. Então, para concluirmos esta parte, vamos lembrar de 1 Coríntios 13. Eu confesso que eu achei assim um pouco difícil chegar até o alvo da mensagem aqui de 1 Coríntios 13. Mas eu vou ler para vocês e depois eu vou explicar também na página 107 esse livro aqui, tá? Incomparável, né? Diz assim, a autora fala que esse 1 Coríntios 13, ele descreve o amor de Deus. E dessa forma, ela salienta duas palavras, sempre e nunca. Essas duas palavras, em Deus, elas são exatamente, quando ele fala nunca, é nunca. Quando ele fala sempre, é sempre. É diferente de nós. Nós falamos. Eu nunca faço tal coisa, dali a pouco a gente já está fazendo, né? É sempre, depois já não é mais, né? Nós mudamos muito. Mas, quando esse 1 Coríntios 13 é lido em casamento, é mencionado, então está se falando do amor humano, mas quando é o amor de Deus, é sempre e nunca imutável. Então, ele não descreve o amor humano, mas o amor pelo qual o coração humano anseia, o amor sempre e nunca de Deus. Somente Deus pode dizer com toda a verdade que seu amor sempre sofre, sempre crê. Sempre espera, sempre suporta. Somente Deus pode certamente dizer que seu amor nunca perece. Que melhor passagem para se ler num casamento, não é mesmo? Que descreve o tipo de amor que nunca poderemos receber perfeitamente de quem quer que seja, senão do nosso Pai Celestial, não é? Aqui está querendo dizer que o amor humano, num casamento, por exemplo, eu sempre vou te amar. Às vezes dá uma balançada, né? Já decepciona um pouquinho. Amor de Deus não decepciona, não é mesmo? Então, brincadeiras à parte, né? Mas existe isso. Dali a pouco o marido toma banho, pisa na toalha. Mas a toalha, pronto, já não gostou, Deus aceita, né? Perdoa, um dia aprende, e assim por diante, não é mesmo? A gente brinca, mas é assim, é diferente o amor de Deus. Então, o nosso olhar deve estar sempre no Salmo 61, 2 e 3. Clamo por ti. Leva-me à rocha, novamente à rocha. Assim nós concluímos a nossa meditação sobre Deus imutável. Então,
falando, dar uma pincelada no Deus, nas pessoas que mudam, não existe mais nada disso, gente. Aqui atrás tinha um bambuzal. Eu, adolescente, ainda tinha. Agora está cheio de casa. Mudou a paisagem, mas a rocha está lá. Tá? As pessoas, a maioria já morreu. E quem está vivo igual a mim, já não é mais assim. Já envelheceu. Bem, agora nós vamos falar sobre Deus gracioso. Como a Lu disse, a graça, ele quer compartilhar para nós, conosco. Ele quer que nós sejamos graciosas, não é? A graça de Deus, ela traz em si 3 pontos: amor de Deus, misericórdia de Deus e justiça de Deus. Estão ligados na graça de Deus. Amor, misericórdia e justiça. Ligado na graça de Deus. A graça é de graça. Nós não precisamos fazer nada. Não precisamos trabalhar, não precisamos fazer um tanto de coisa para receber a graça de Deus. A graça é de graça, Ele nos dá de graça. João 10:10 diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então é gracioso e é abundante. Ele veio trazer alívio misericordioso para a morte, né? A morte física, morte espiritual. Eu gosto muito, vou falar outra vez, já tive a oportunidade de falar antes, quando o pastor explica o que é morrer em Cristo, né? É fechar os olhos na terra e abrir para Deus. Ó, que maravilha! E eu imagino, gente, né? Então, a gente abriu os olhos, num piscar de olho, e ver Jesus está com ele. E o caminho para chegar a esse ponto é Jesus, a rocha, viu? Assim como a cachoeira leva lá para o bairro Cachoeira, para acontecer de abrir os olhos na eternidade com Jesus, o caminho é Jesus, é o caminho da santificação. Tudo bem? Pecadores nós somos, mas pecadores que buscamos o acerto, né, em Cristo. Jesus, então, veio trazer esse amor misericordioso para nós. E ele abriu o caminho para a vida de graça abundante. Efésios 3:20 diz assim que Deus é possível, é misericordioso, é capaz de fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos ou podemos imaginar. Em Lucas 15, de 11 a 32, fala de uma passagem muito conhecida nossa, do filho pródigo. É aquele filho que resolve sair de casa, mas aí ele percebe como ele agiu errado e como foi precipitado, e ele, não, eu vou voltar para casa do pai, eu vou voltar porque eu vou dizer para meu pai, não precisa nem me receber como filho, mas me trata como um empregado. E o pai, quando o filho se aproxima, ele vai encontrar com o filho e ele então manda fazer uma festa, um banquete, pôr roupa, anel, sandália no pé. E o filho mais novo, o mais velho, chega da roça, da fazenda, do serviço, e não gosta, porque ele está ali todo dia trabalhando fiel e ele não recebe nada do pai, né? Então, tudo isso, passando para o espiritual, esse filho que volta e acha que não é digno nem de ser chamado de filho, esse filho
é o filho que passa pelo processo do novo nascimento, né? E esse pai que recebe, que manda fazer a festa, tem festa no céu, a Bíblia fala, por um pecador que se arrepende, tem festa no céu. E Deus recebe de braços abertos, perdoa pecado, porque veio arrependido, quebrantado, e Ele faz muito mais do que aquilo que a gente esperava, um pecador arrependido espera. E o filho mais velho, ele também passou por uma experiência muito boa, né, de renovação, porque ele achou que todos os benefícios que ele tinha na fazenda era mérito dele, e não é. Tudo que a gente tem é Deus que dá, né? Então, tudo aquilo que ele tinha era graça de Deus, é graça abundante. Nós não somos dono de nada, não merecemos nada, né? Essa é a graça abundante. A graça eterna está em João 1,17. A lei, ela veio por Moisés, né? Como eu falei no começo, Moisés foi o libertador, ele foi usado por Deus para transmitir a lei, né? Então a lei veio por Moisés, mas a graça veio por Jesus. A ressurreição, a morte e a ressurreição de Jesus trouxe graça para nós, trouxe novo nascimento, trouxe nova vida, trouxe perdão, trouxe santificação, trouxe vida eterna no lar celestial, trouxe uma família na fé. E então, tanto no Antigo Testamento, as pessoas foram reconduzidas a Deus, elas foram salvas, porque pela lei, pelas escrituras, pelo que elas aprenderam, elas creram na vinda do Messias. Então elas morreram na esperança de que o Messias viria, e essa promessa se cumpriu. Morreram na fé. A fé no Messias garantiu a salvação, a vida eterna no Velho Testamento, porque creram pela fé na vinda do Messias e no poder do Messias, né? Na obra redentora do Messias que viria mais tarde. A graça no Jardim do Éden proveu o primeiro sacrifício, nós sabemos, né? Pecado de Adão e Eva, o Deus providenciou a roupa de pele de animal, matou um animal, ali houve o primeiro derramamento de sangue, primeiro sacrifício foi Deus que fez no Éden. Essa graça chegou para nós no Gólgota. Não foi no Gólgota que Jesus morreu, crucificado, derramou o sangue, carregou o nosso pecado na cruz para nos dar nova vida, libertação, purificação. E agora, então, na nossa geração, nós temos o Gólgota. E a graça nos conduzirá à casa do Pai. Ou seja, pelo caminho estreito de abundância, caminho baseado nos ensinamentos e exemplos de Cristo. A vida de abundante graça, Jesus nos ensina e demonstra sentados na encosta de uma montanha e cercado por seus seguidores, que é o Sermão da Montanha, né, de capítulo 5, Mateus 5, 6, 7, né? Ele está lá ensinando. E a vida abundante, Jesus oferece para nós. Vida abundante nós temos dia a dia.
Cristo é a fonte da vida eterna, que mora dentro do nosso coração. Nós aguardamos a vida eterna e Ele é a fonte, né? Abundantemente abençoados. Nós temos aí também, que a Lu providenciou para nós, essa tabela, né, das bem-aventuranças. Então, em Mateus 5, nós vemos a verdadeira natureza da vida abundante. As coisas de Deus, elas caminham na contramão das coisas do mundo, né? O que seria hoje uma mulher empoderada, que a gente ouve falar? O que seria? As moças aí mais jovens, né? O que já ouviram falar sobre uma mulher empoderada? Seria aquela mulher bem-sucedida profissionalmente, ou é uma mulher que anda na moda? O que seria, né? Vamos cada uma pensar no que é uma mulher empoderada. Mas, para Deus, mulher empoderada é essa aí que vocês estão recebendo. Quando vocês sentarem na casa de vocês e forem ler minuciosamente, vocês vão ver, tá? Agora o tempo é pouco e eu acho que eu já estou extrapolando, né? Mas então, gente, leiam com carinho, viu? As coisas de Deus, então, elas caminham na contramão. E eu vou ler para vocês na página 113 desse livro, Renovadas. Vamos ver o que diz aqui sobre as bem-aventuranças. Página 113. Bem-aventurados os pobres de espírito, e os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os que são perseguidos por amor à justiça. Deles é o reino, deles é a vida abundante. Você entende a pobreza do seu espírito? Uma pergunta que nós podemos fazer para nós, viu, gente? Nós somos pobres de espírito. Nós entendemos. Você chora pelo seu pecado. Você é bem-aventurada. Você aprendeu a submeter a sua vontade à vontade de Deus? A desejar o que é verdadeiro? Você é bem-aventurada acima de toda medida. Então, as bem-aventuranças, elas são para nós colocarmos na nossa vida. E, certamente, as bem-aventuranças marcaram a vida do nosso Salvador. E ele nos deixou um exemplo de humildade. Em Tiago 4:6, diz: Deus resiste aos soberbos. Provérbios 3:34, que Deus dá graça aos humildes. Deus dá graça aos que se enquadram nesses pontos e faz viver a vida que Cristo viveu. É isso que nós devemos almejar, né? O favor imerecido de Deus nos dá graça que nos ensina e fortalece. É bem interessante esses nossos estudos, né? Porque a gente não para pensar em todos esses pontos da graça que está sendo visto agora, né? Então, quando é que a graça nos ensina? O apóstolo Paulo, ele explica isso a Tito, a importância de se ensinar graça para o cristão. No livro de Tito 2, 11 e 14, diz assim: a graça salvadora, eu vou fazer um resumo só.
A graça salvadora, regeneradora, a regeneração da impiedade e paixões. O que é impiedade? É o contrário de piedade, tá certo? A impiedade e paixões mundanas, transformação, aguardando a manifestação da glória de Jesus Cristo para purificar um povo exclusivamente seu, zeloso para boas obras. Traduzindo tudo isso que eu li em Tito 2, de 11 a 14, é santificação. Eu vou ler outra vez. A graça salvadora, regeneração da impiedade e paixões mundanas, a transformação, aguardando a manifestação da glória de Jesus Cristo, para purificar um povo exclusivamente seu, zeloso para boas obras, a santificação. Tá? Em Tito 2, 11, 14. A graça nos ensina a obedecer à lei moral de Deus, e o que agrada e o que desagrada a Deus. Ela nos capacita e nos ordena a observar, a obedecer. Ela é dom gratuito de Deus, perdoa pecados e santifica. A graça barata significa a justificação do pecado sem a justificação do pecador. Então, receber perdão de pecado, mas continuar do mesmo jeito, mantendo e acariciando aqueles pecados intocáveis que nós já vimos, né, já estudamos. Desculpa. Como? Ah, obrigada. Eu vou tomar bem boa hora, Lu. Obrigada. Então, a justificação do pecador e manter os pecados intocáveis é um convite para o nosso caminhar e testemunho leve outros a desobedecer a Deus, se nós formos desse jeito, tá? Então, outros estão vendo que nós continuamos do mesmo jeito, então nós estamos dando um mau testemunho, nós estamos levando outros, né, a desobedecer a palavra de Deus. Segundo Pedro 3, de 17 a 18, diz várias coisas. Nós devemos crescer na graça e na verdade. O exemplo é Jesus Cristo. Devemos ensinar a dizer não à impiedade e sim para a piedade. Nós devemos convidar a justificação, lutar pela graça, não. Graça é dom gratuito e ela instrui a santificação, a crescer na graça. Graça gera graça. Tá terminando, gente. Vocês já estão cansados, né? Agora nós vamos falar sobre fortalecidos na graça. A graça, além de nos ensinar, ela também nos fortalece a renunciar à impiedade. Leva-nos à santidade. Olha, gente, outra vez, a santidade. Atos 20, 32 diz: tem poder para edificar e dar herança entre todos que são santificados. E a graça. Hebreus 13, 9. Porquanto o que vale é estar com o coração confirmado com a graça e não com alimentos. 2 Timóteo 2, 1. Santifica-te na graça
que está em Cristo Jesus. Santificação, portanto, é esforço impelido pela graça. 1 Pedro 4,10. Devemos servir, dom que recebeu, sermos bons dispenseiros na multiforme graça de Deus. 2 Coríntios 9:8. Abundar em toda graça, superabundez em toda boa obra. E eu vou ler rapidinho aqui neste livro, Renovadas, na página 118. O Espírito da graça é um dom gracioso, como também um doador gracioso. Ele dá o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isaías 11:2. Todos esses são dons abundantes na graça, com vistas a ser utilizados por aqueles que o recebem, para servirem uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça. 1 Pedro 4:10. Então, eu acho que ficou bem claro para nós. Imutabilidade é só para Deus, né? Mas a graça Deus compartilha com a gente. Nós podemos ser graciosos. Ficou claro? Que o Senhor nos abençoe. A graça, né? A graça é a cereja do bolo, né, gente? A graça é o agir do Espírito de Deus, porque quando ela fala, fortifica-te na graça, cresça na graça, a graça ensina o temor do Senhor. A graça é a atuação do Espírito de Deus aqui. E é por isso que a gente pode ser gracioso, porque a gente precisa crescer o conhecimento de Deus, para ter ferramentas para exercitar a graça. As pessoas precisam ver isso em nós, né? A leitura da Bíblia está em Eclesiastes. Então a gente terminou Provérbios, a gente está nos livros de sabedoria agora. Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E são livros bem interessantes da Bíblia, porque eles dão um nó na nossa cabeça. Então você vai lendo Provérbios, você fala assim, nossa, se eu fizer isso, acontece isso, se eu fizer isso, acontece isso, se eu fizer isso, acontece isso. E a gente já viu que Provérbios não são livros de promessas, são livros de princípios. Então Provérbios está dizendo que a gente deve se esforçar para fazer tudo aquilo, mas ele não está dizendo que o resultado vai ser aquele. Por quê? Porque a gente vive num mundo caído. E aí chega Eclesiastes e fala assim, tudo é poeira, tudo é vaidade. Você vai acordar, vai trabalhar, vai casar, vai ter filho, vai ter saúde, vai ver que você vai morrer tanto quanto morre o ímpio e o perverso. E depois a gente chega em Cantares, que é outro livro mais para frente, livro de sabedoria. E a gente vai ver, Eclesiastes, ele traz para nós a ideia de que realmente tudo é vapor, fumaça. E a suma é, o que vale dessa vida? É aquilo que a gente constrói para cima do sol. É o nosso relacionamento com Deus, né? Então eu queria convidar vocês com essa palavra só para, se você abandonou o balde, pegue Eclesiastes e vamos seguir. Vamos seguir até Apocalipse, tá? Eu vou pedir para Mariana desligar a câmera, porque a gente recebeu um pedido de oração e a gente vai ficar em pé para orar por essa irmã, mas eu acho que não precisa estar